Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um tema que, como é bom a gente perceber como que Deus vai movendo, como Deus vai conduzindo. O livro de Provérbios afirma, assim como o ribeiro das águas, acho que é Provérbios 18, verso 1, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como ele inclina o leito, assim ele inclina o coração. E a gente vai percebendo como Deus vai se movendo entre nós, nos momentos que nós estamos dando a Ele, os nossos tributos de louvor, de gratidão. Hoje a gente cantou tantas canções que falam sobre esse amor, que falam dessa gratidão. E esse pedaço, essa última música que nós cantamos, é bem basicamente aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Diga comigo: retenção e repulsão. Repunção da cruz. Eu queria que você observasse comigo se é fato ou não é que nós que vivemos nesse planeta, nós podemos perceber, ainda que existam, sei que estão fazendo algumas atividades, porque estão fazendo algumas coisas ali, vai ter uma grama de bolo para você comer depois no final, mas gostaria que vocês se concentrassem aqui, para que a gente pudesse caminhar com objetividade. Ainda que a gente possa pensar e perceber que existam países que têm uma vida melhor ou mais digna, sabe? Existe uma melhor educação, existe, esse tipo de coisa que a gente vive ouvindo, de tantas pessoas que às vezes em momentos mais cruciais eles vão comunicar e falar sobre educação, sobre a saúde. Você sabe o que eu estou falando, certo? Ainda que existam países muito melhores do que nós, como no Brasil, mas também existem muitos países piores do que nós no Brasil, sim ou não? Mas a gente tende sempre a olhar, e ficar assim, pensando: ai, se eu morasse lá, ai, se eu vivesse lá. E eu não tenho como negar, e você também não, que existe sim coisas que trazem mais segurança, que trazem, sabe, um melhor, uma melhor forma de você usufruir de algumas coisas como cidadão daquela terra, daquele país. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos nos esquecer que o melhor de todos os países que você possa imaginar, cada um aqui talvez tenha uma ideia, o melhor país para se viver, talvez você já tenha pesquisado, talvez você já tenha tentado avaliar, eu quero pelo menos ir lá conhecer, eu quero fazer uma viagem para lá. O melhor dos países que você pode imaginar. Quantos estão pensando? Você tem o seu? Que você imaginar e gostaria de conhecer, ou já conheci, eu gostaria de viver. O melhor desses países. Ouça o que eu vou te falar. Esse país, esse lugar maravilhoso, esse lugar idealizado, ele é um lugar caído, diga caído. A gente não pode se esquecer, irmãos, que a gente vive num sistema caído. Diga, um sistema caído. Ou um mundo caído. O mundo desde quando que ele está caído? Desde os nossos pais. Aqueles que, a nossa ascendência nos gerou. Lá no início de tudo, nosso pai Adão, nossa mãe Eva, que Adão vem de Adam, que vem, do sentido da terra, vermelho, do barro, e Eva significa o quê? Mãe dos seres viventes, a progenitora, aquela que abriu o caminho para a humanidade, irmãos.
que foi ela que gera em seu ventre. Agora escute o que eu vou falar para você. Desde a queda, desde que o homem se perde, sabe, do alvo, que significa pecado é errar o alvo, ou se perder do propósito. Diga comigo, pecado é toda vez que nós nos perdemos do propósito de Deus ou do propósito da eternidade. A gente às vezes fica, sabe, dentro daquela, eu canso de falar, mas nunca vou esgotar. Nós às vezes escolhemos alguns pecados como se eles fossem, sabe, como se diz até, né? Os 7 pecados capitais. E é fato, isso existe até na lei. Mas assim, irmãos, existem pecados que ninguém vê. E que nos faz errar o alvo, que nos faz, sabe, ficar gramando e às vezes patinando como o povo lá no deserto. 40 anos, aquilo que poderia, como alguns estudiosos falaram, talvez eles atravessassem ali em 15 dias. Sabe o que significa? Um sistema caído. Um sistema que às vezes não se volta para depender de Deus. Diga comigo, a cruz de Jesus é o lugar da redenção para a eternidade e da eternidade. Porque é da eternidade para a eternidade. Não é isso que a Bíblia diz, que Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Como é que você consegue medir isso, irmão? É imensurável, não mede. Você não tem noção do que você está falando. Domingo passado nós falávamos do amor de Deus. É o quê? O seu comprimento, a sua largura, a sua profundidade. Isso nos dá uma noção, como seres humanos, para ter uma ideia. Eu sei o que é para cima, eu sei o que é para o lado, eu sei o que é para baixo, eu sei o que é profundo. Mas fora isso, eternidade, eternidade. Você fica aqui. Você não consegue medir isso. Mas a cruz, esse é o lugar da nossa redenção para a eternidade e da eternidade. A cruz. Preste atenção aqui comigo, por favor. A cruz, ela é o encontro. Diga, a cruz é o encontro da retenção e da repulsão. A cruz, ela vai reter algumas coisas, mas ela também vai repelir algumas coisas. De uma forma muito simples, eu gostaria de colocar essa manhã para você. A cruz, irmãos, ela é convergência para uma redenção. É na cruz que todas as coisas são convergidas. Assim como em Jesus Cristo, tudo converge nele, a cruz também foi um lugar de atração. Amém? A cruz, ela atraiu, mas ao mesmo tempo ela faz o quê? Ela repulsa, ela expulsa, ela lança fora. Isso é maravilhoso. Eu sei que você talvez já tenha entendido isso, mas se você ainda não entendeu, essa manhã é uma manhã muito especial para que algumas coisas possam ter uma virada, uma mudança, uma transformação na sua vida. E se você já está nela, existe mais para você. Existe mais para nós. Amém? Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus eficaz, Ele não apenas está vivo, mas Ele continua fazendo, Ele continua operando. Então a cruz é a convergência. O que é convergência, Sérgio? É a tendência de vários aspectos que se identificam em um ponto. A cruz, ela foi um ponto central. E a princípio, a cruz, ela não é, diga comigo, a cruz não é um sinal ou um símbolo de bênção. A cruz é um sinal de quê? De maldição, irmãos. A Bíblia mesmo afirma, diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas é ali, exatamente ali, nesse ponto de retenção, que muitas coisas começam a mudar, a serem transformadas. E se você olhar um pouquinho para trás na sua vida, você vai ver o quanto que isso é real. Pensa no seguinte, antes da cruz e depois da cruz. Pensa antes de Jesus e depois de Jesus. O que você me diria? Se você não foi impactado pela vida de Jesus, é porque você ainda não entendeu a retenção da cruz.
Sabe por quê? Nós achamos que para viver como filhos de Deus, nós só precisamos fazer um ato simples: vir à igreja. Deixa eu dizer para você, você está completamente enganado se você pensa assim. A igreja, ela não é em si mesma a solução, ela é a consequência. E muitos de nós temos sido ensinados desde sempre, desde pequeno, seja pelo catolicismo, seja até mesmo dentro do protestantismo, ou sei lá, outra religião sequer que você saiba, ou que tenha passado, tenha vivido, ou que você ainda está, que você frequenta. Deixa eu dizer uma coisa para você, é a cruz, é o lugar dessa redenção para a eternidade. É neste lugar que nós encontramos retenção. É neste lugar que existe essa identificação para um ponto central, um ponto específico. Diga comigo, a cruz, o lugar de identificação da morte e ressurreição. Nós não podemos entrar no reino se a gente não entra pela via correta. Que é a via o quê? Da cruz. Não foi isso que Jesus fez, irmãos? O que ele fez? Assumindo o lugar, dizendo e pregando para os discípulos, anunciando para os discípulos, ele vai dizer, é necessário que eu morra. Saulo ministrava no domingo retrasado. Ele falava sobre a ceia do Senhor. Você lembra quando os irmãos aqui pregam? A maioria de nós aqui se perde no próximo dia. Sabe por quê? Porque a gente não está retendo o que precisa reter. A gente está tão preocupado com tantas coisas quando a gente sai daqui que a gente esquece de reter o que precisa reter. E reter significa não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Saulo ministrava e eu me lembro muito bem. Ele dizia, quando Jesus, antes de fazer algo tão transformador e poderoso, ele faz uma ceia. Ele faz e ele diz, ó, tá tudo pronto. Pode chegar lá, fala para aquele cara lá, tá? Que é a minha linguagem aqui de super atualizada. Sérgio ponto alguma coisa, versículo tal, dizendo, ó, pode ir lá, manda ele preparar no cenáculo um lugar, porque eu vou estar com vocês. É um tempo de intimidade, eu quero mostrar algo para vocês, que vai mudar e transformar. E eles já tinham visto muitas coisas, irmãos. Eles já tinham visto Jesus operar grandes transformações, grandes milagres. Mas Jesus está por fazer algo que impactaria completamente, não apenas suas vidas, mas toda a humanidade. Diga toda a humanidade. Diga o que Deus pensa. Não para, não fica restrito, né? Algo, sabe? Só a sua casa, a sua família, a família nobre. As famílias são nobres porque as famílias são projetos de Deus e Ele quer que todas tenham conhecimento do propósito da eternidade. Então a cruz, um lugar de identificação da morte e ressurreição. Projeta, por favor, para mim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 22. 1 Coríntios 15, verso 20 e 22. Olha o que Paulo está expressando. Esse é um capítulo extremamente rico. É um capítulo que Paulo ele está fazendo como é que posso dizer, gente? Um confronto. Porque eles estavam falando sobre a ressurreição. Eles estavam dizendo, não, ressurreição não existe, isso é coisa de... E Paulo, então, ele vai afirmar nesse capítulo 15, é um trabalho que Paulo está fazendo, sabe, uma tese que ele está levantando, dizendo assim, olha, se Cristo não morreu e não ressuscitou, para que serve? Vamos embora, para tudo. Para que você vem à igreja, irmão? Para que você está aqui? Para que eu estou aqui? Não, a gente se reúne, é muito bom. Tá bom, a gente se reúne em um monte de lugar, tem muitos lugares que também é legal, interessante. Até quando é ruim, às vezes é bom, ou quando é bom, é ruim. Você entendeu o que eu falei, né? Quem entende do discernimento espiritual sabe o que eu estou falando. Sabe, que às vezes é bom por um momento, mas daqui a pouco é ruim. Sabe como é que funciona. Verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. E foi feito o quê?
as primícias do que dormem. Então, porque Jesus foi o primeiro que dormiu. Porque assim como a morte veio por um homem, né, a primícia da morte para a ressurreição. Aí você vai entender o verso seguinte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, meu irmão, a cruz é um lugar de identificação de morte e de ressurreição. Se você quer entrar no reino para viver, você ainda não entendeu. Você só vive porque você morre. Ninguém ressuscita se não morre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, é simples essa equação. Mas você sabe se uma pessoa, ela morreu ou não morreu. Como? A Bíblia vai dizer pelos frutos que ela dá. E esses frutos vão muito além do que às vezes a gente, na nossa matemática, na nossa equação humana, a gente fica fazendo. Existem coisas que talvez ninguém vai saber do que você fez, mas que foi computado na região dos céus, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nada passa despercebido diante dos olhos daquele que tudo vê. Existem coisas que ninguém viu, mas que Deus computou, que Deus semeou, que Deus recebeu a semente que você fez, o choro que você fez, o choro que você derramou. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Diga comigo, a cruz é o portal da eternidade, irmão. Aquilo que seria o símbolo da desgraça, da maldição, foi ali que foi atraído e foi retido o meu pecado e o seu pecado. Posso ouvir um amém? Olha o que João capítulo 9, verso 9 e 10 diz. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim. João capítulo 14, verso 6, Jesus não vai afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 10, verso 9, ele está falando, sabe, sobre as ovelhas. Ele está falando quem é o pastor das ovelhas, o pastor verdadeiro. Ele fala que existe então, sabe, pessoas que são enganadoras e tal. E o grande verso 10, que é um dos mais conhecidos, mas o que antecipa o verso 9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, diga porta, olha o portal aí se abrindo. É porque fala de misticismo, o povo gosta, né? Portal. Mas espiritualmente é assim mesmo. Não pense você que não é, porque é. Quer você veja, quer você não veja. Existem portais que se abrem espirituais. E a Bíblia diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, quantos já entraram por ele? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Olha o que a Bíblia diz, será salvo. Diga, será salvo. Se você já entrou pelo portal que é Cristo, você já está salvo. Diga, eu já estou salvo. Não tema, irmão. Não tema, você já está salvo. Posso ouvir um amém? Agora, uma vida de santificação é um outro processo. Salvação, quem te dá é aquele que pode. Não é você, não são os seus méritos. Foi aquilo que Jesus construiu através daquilo que ele entregou, daquilo que ele pagou, porque ele é o próprio resgate daquilo que nós não poderíamos pagar. Amém? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Diga, eu entro e eu saio. Diga, eu entrei na cruz, me identifiquei com a cruz, morri na cruz, mas também ressuscitei e saí da cruz. E hoje eu vivo eternamente com o meu Senhor. Ele vive em mim. Amém? Amém? Toda vez que o diabo tentar te lembrar do quanto que você não presta, você diz, ih, rapaz, você estava até certo. Você estava até certo, até que eu me identifiquei com aquilo que Jesus fez, aquilo que ele pagou no meu lugar, e a partir desse momento, ele reteu o meu pecado. Diga, reteu. Aí eu vou chegar num versículo muito conhecido, eu só li o verso 9, né? Eu achei que eu tinha posto 10 aqui em algum lugar, mas eu sei de cabeça. Significa
que o verso 10 do mesmo capítulo de João, capítulo 10. 10, 10. O que Jesus vai dizer? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Preste atenção. É lógico que a gente faz menção aqui ao ladrão como o diabo, mas nem sempre é o diabo, é o salteador. É lógico que tem a figura dele, tem a operação dele, mas são os enganadores. Existem muitas coisas nos enganando, que por trás dessa matriz está a ação dele, mas assim, não necessariamente. Não necessariamente, porque a Bíblia diz o ladrão vem para matar, roubar e... Se parar, saiu o versículo, a gente estava mal, como se diz na gíria das pernas. Mas Jesus diz assim, mas eu vim, diga eu vim. Você não veio, mas ele veio. Você não veio para resolver o negócio. Tem um monte de gente que diz assim, eu sou o cara, eu cheguei, eu vim. Eu vim, mas não resolveu. Tem um monte de gente vindo, mas não resolve. Mas o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Messias, o seu Messias, ele veio e resolveu o que eu não podia resolver e que você não podia resolver. Eu vim para que tenham o quê? Vida, diga vida. E vida é uma vida plena, irmão, uma vida eterna. Você pode estar com 5, com 10, com 50, com 100. Você está sendo chamado para viver uma vida plena, uma vida abundante. Amém? Escute, por favor, eu vou ler muito rápido para terminar. Nossas transgressões e iniquidades, ele levou sobre si. Isso é retenção. Olha o que diz Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente, diga certamente. É assertivo, irmão. Não teve vacilo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre... Diga, enfermidade, dor, ele levou sobre si. 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 Se ele levou sobre ele, por que a gente fica retendo para nós? Você pode estar até momentaneamente debaixo de uma circunstância, mas não é mais sua, porque ele reteu aquilo que você não conseguia. Posso ouvir um amém? Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga, a natureza sacrificial de Jesus Cristo, ele como Cordeiro de Deus, que atrai sobre si o pecado meu, seu, da humanidade. Amém? Sabe o que ele faz? Ele está promovendo retenção do pecado sobre si mesmo. Você não faria isso. Às vezes a gente não é capaz de fazer isso nem por filho. Embora exista um instinto materno, paterno, de proteger, mas existem coisas, sabe, que a gente vai sempre pelo escape de nós mesmos em certos momentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele carrega sobre si, sobre ele traz, como é que está aqui? Esse sacrifício, o cordeiro sendo entregue, o cordeiro sendo dado, doado, para tomar o meu pecado, o pecado da humanidade, ele está promovendo retenção no seu próprio corpo. Por isso que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Era literalmente aquele véu que se rasgou lá. Não foi isso que aconteceu no momento da ressurreição de Cristo? Existia um véu que separava, ele foi rasgado. O corpo de Jesus também foi rasgado e dilacerado. Aquilo que retinha Deus num lugar, sabe aquele lugar, o santuário, o santo dos santos? A partir daquele momento, Deus é aqui agora, ele faz assim, ó. Você quer ver onde se cumpre isso?
Atos capítulo 2, irmãos, estavam todos reunidos. Ai, a glória, a presença. Aleluia, maravilha, é muito bom estar na tua casa, Senhor. Eu pulo, eu canto, eu me alegro, eu choro, eu rio. Ai, faz um monte de coisa. Mas assim, irmãos, isso não é só para nós. Nós não podemos ser uma igreja que retém. Nós precisamos ser uma igreja que vai, uma igreja que cumpre o ID, uma igreja que sai para pregar, para falar, para anunciar. Posso ouvir um amém? Sabe como você vai? Não é quando alguém diz para você assim, ó, prega aí, não. Você é a carta viva de Jesus sendo pregada, irmão. Lá no trabalho, lá no negócio, fazendo as suas coisas, no dia a dia, no cotidiano. Oh, meu Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele tem no seu próprio corpo. Ele conserva a nossa vida em detrimento. Significa em prejuízo. Em que? O que mais? Em dano ao nosso próprio benefício. Olha o que diz aqui a palavra. Em seu sofrimento, Cristo, encontramos um contraste impressionante. Diga comigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo era meu e seu, sim ou não? Mas ele tomou sobre, e aí repousa sobre ele o castigo, e vem sobre nós o quê? Está a fim de fazer essa sociedade? Quem não quer fazer uma sociedade dessa? Olha só, vamos ser sócios, eu e você, Tiago, 50-50, para ficar tudo kit. Faz o seguinte, eu trabalho 100% e tudo aquilo que eu recebo eu te dou. Tá fechado? O que você faria, Tiago? Lógico que eu quero. Tá bom demais, tá ou não tá? Meu irmão, que conta boa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso é uma realidade para a humanidade, mas a humanidade ainda não enxergou. Nós precisamos contar isso para eles. Nós precisamos falar isso para eles. Meu irmão, tudo que você precisava fazer de trabalho, Deus já fez, cumpriu na sua própria vida o castigo para te dar paz, amizade, tranquilidade, sabe? Ali, intimidade junto com a presença dele. Olha aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo foi colocado sobre ele e a paz veio, repousou sobre nós. Amém? Diga pisadura. Sabe o que é pisadura, irmão? É vestígio de pisada. É uma contusão. Tem uma outra palavra aqui que aparece que é uma equimose. Quantos sabem o que é uma equimose? É como, sabe, quando você bate assim. Quando você bate e faz como se fosse um coágulo, né? O sangue fica ali. Irmão, tem uma marca, tem um registro. A Bíblia diz que sobre Jesus repousou o meu castigo, o seu castigo. E sobre nós veio a sua paz. Mas por suas pisaduras, diga pisaduras. Meu irmão, tem sempre algo sendo apresentado nas regiões celestiais. Quando o inferno, o diabo, os demônios, que saem como um agente de destruição, de morte, Jesus põe o seu sangue como registro entre mim e os meus adversários. Entre você e os seus adversários. E quando os demônios param, meu irmão, diante do sangue, eles paralisam. Eles tremem, eles desesperam. É porque eu e você estamos olhando pelo que a gente vê. Mas a Bíblia tem nos ensinado a gente andar pelo que a gente crê. Se você ficar firme no teu posicionamento, você vai ver que as trevas vão bater em retirada. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai o quê? Meu irmão, se o diabo não está fugindo da nossa vida, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus já disse. Não é uma questão de ser poderoso, é uma questão de ter o Todo-Poderoso. Amém? O castigo foi colocado sobre ele e a paz veio e repousou sobre nós. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, na maior parte do caos aparece após um traumatismo. Desculpa, do caos não, dos casos. Aparece um traumatismo ao que foi traumatizado logo depois, sabe, de algo tão grave, tão sério.
A imagem de pisaduras, a imagem das pisaduras nos cura, simboliza nossa cura física. Diga cura física. Diga mais comigo, emocional. E diga cura espiritual. Diga cura do meu espírito. Que recebemos pelo sacrifício salvífico de salvação e redentivo de Cristo. Diga comigo, Ele, Cristo, é a verdadeira. Diga substituição. Diga substituição. Você só substitui aquilo que tem valor. Você não substitui uma coisa ruim, você substitui aquilo que tem valor, que tem valia. Substituição. O que Jesus foi? A substituição do meu castigo, do meu erro, da minha iniquidade, do meu pecado. E também do seu. Posso ouvir um amém? Ele é o substitutivo, irmão. Você vai ver que isso estava, meu irmão, eu não tenho tempo, eu estou correndo aqui, mas isso está lá desde o início da arca. Na arca da aliança, da onde que Deus se manifestava da arca da aliança? Alguns já aprenderam isso aqui. Na tampa? Como é que chamava o nome, Saulo? Lembra que a gente aprendeu isso na aula? Chama propiciatório. Diga propiciatório. Era do lugar que era propício, que era o lugar da substituição, que Deus estava nos ouvindo. O que estava lá dentro da arca? 3 elementos. O que estava lá dentro da arca? Quantos lembram? O maná, o pote com maná de ouro, a vara de Arão, que floresceu, e o que? As tábuas da... Isso tudo aponta para a mesma pessoa, substitutiva, Jesus Cristo. Ele é o que floresce, amém? Ainda que a árvore seja cortada, ele floresceu. É o sacerdote real. Ele é o que? O pão da vida que desceu do céu. E mais o que? Ele é a própria lei manifestada e cumprida, irmão. Amém? É maravilhoso. Isso tudo são figuras. Então escute aqui para a gente ir encerrando. A imagem de pisaduras de cura simboliza essa cura física, cura emocional e cura espiritual. Ele é a nossa verdadeira substituição. Ao mesmo tempo, Cristo faz uma retenção, ele também faz uma repulsão. Diga comigo, repulsão dos nossos pecados. O que é uma repulsa? Ato ou efeito de repelir ou repulsar, uma recusa. Olha o que está em Colossenses 2, 13 e 14, e eu encerro. Colossenses 2, 13 e 14. Olha o que diz, verso 13 e 14 de Colossenses 2. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Não foi isso que Isaías 53 cumpriu? O homem de dores, o servo de dores, o servo fiel. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, significa fora da aliança, vos deu vida juntamente com quem? Com Ele. Diga, toda a vida que você precisa está com Cristo. Não vá buscar em outra fonte, irmão. A vida que você precisa está juntamente com Ele. Olha o que a Bíblia diz mais. Perdoando todos os nossos, diga, meus pecados foram repelidos. Meus delitos foram agora repelidos. Foi retido na cruz, mas ele foi repelido da minha vida. Posso ouvir um amém? Pela obra de Cristo na cruz, passamos a usufruir de uma poderosa transformação em nossas vidas, recebendo uma nova vida. Diga comigo, nova vida. De total, diga total. Diga perdão e ressurreição espiritual. Diga, eu tenho total perdão e uma ressurreição espiritual. Recebida de que forma, irmão? Diga, pela fé. Nada se constrói que não seja pela fé. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, se você ainda não sabe. A fé, ela te é dada, irmão. Deus não faz nada, sabe, que Ele já não tenha preparado. Se fosse alguma coisa assim, não, só alguns podem receber. Embora alguns não recebem, e então não usufruem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé é para todos, mas nem de todos. Eu vou repetir. A fé é para todos, mas nem de todos. Porque para isso é preciso reter, para receber e se apropriar dessa verdade. Amém? Diga comigo, somos vivificados juntamente com Ele. Passamos a viver um novo propósito. Diga, novo propósito.
Não é mais o velho propósito, não é a velha criatura, não é a velha, forma, é o novo propósito. Diga, novo propósito. Meu irmão, porque se você foi vivificado em Cristo, você tem um novo propósito nele. E você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Diga, guiado pelo Espírito Santo. De que forma? Glorificando a Deus em todos os nossos atos, em toda a nossa vida cristã. Tudo que você fizer deve ser para glorificar o nome de Deus. Seja comer, seja beber. Não é isso que a Bíblia diz? Seja tudo para a glória de Deus, irmãos. Até quando você come, você pode glorificar a Deus. Até quando você está, numa conversa, num papo, que seja para glorificar a Deus. Tudo aquilo que não glorifica a Deus não está debaixo do propósito. Tem gente que vai falar para você, você é muito crente, muito espiritual. Acho que você está chegando no ponto certo. Eu não estou falando religioso, eu estou falando espiritual. Quando as pessoas que trabalham conosco, ainda que elas sejam ímpias, quando elas se aproximam de nós, o papo para. A conversa muda. Sabe por quê? Não é porque você fica achando porque você é o tolhidor de coisas. Não, é porque você tem uma natureza que confronta. E quando você está ali, você é a carta de Deus sendo manifesta para eles, mostrando para eles, ainda que eles não queiram. Caramba, rapaz, chegou, não dá para falar esse assunto aqui não. Quantos tem do que eu estou falando? Não é ser um crente chato, religioso, que não sabe conversar, que não sabe falar, que não sabe comunicar, mas é um crente posicionado. Se vai falar assunto que não presta perto de mim, eu vou me posicionar e falar assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. E tal, manda reta. As pessoas não vão ter problema com você. Se tiverem, você está no lugar certo. Porque assim como não gostaram do nosso Messias, talvez eles também não gostem do nosso posicionamento. Não fica preocupado não, porque você já foi aceito pelo melhor de todos. Talvez aquele grupinho está querendo que você fique para ser aceito. Meu irmão, não. Você não vai ser aceito por esse mundo. Você vai ser odiado por esse mundo. Quantos lembram do que o Rodolfo Abrantes falou? Eu lembro de um dos acampamentos que ele estava conosco, ele falou assim, meu irmão, ele estava estourado na época, na banda Raimundos. Quem conhece, que já ouviu, estourado. Existia um programa na TV que chamava MTV, era um programa de música estourado. Ele ficou top, a banda não sei quantos meses, sei lá quanto tempo, estourado. De repente, ele olhou para a cruz e a cruz atraiu ele. E ele foi retido de toda a vida louca que ele tinha, porque ele conta isso, nem conta muito, porque ele não se satisfaz naquilo que ele fazia, ele satisfaz naquilo que a cruz restaurou, reparou, reteve, e aquilo que foi repelido da sua vida, agora ele está contando uma nova história, já faz um tempinho que ele fala dessa nova vida em Cristo Jesus. Mas ele falava, meu irmão, é impressionante, eu canso de falar isso, sabe aquelas mãos que te aplaudem? Elas podem ser as mãos do dia seguinte que te apedrejam. Ele falou, cara, eu era um cara amado. Só porque eu disse, eu sou de Jesus, existiam palavras escritas, faladas, publicadas, de que arrebentavam com ele. Um ódio. O amor se transformou em ódio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus que está em nós, mesmo que a gente, não goste de alguns comportamentos, de algumas situações que as pessoas vivem, nós não seremos agentes de condenação. Julgaremos todas as coisas. Diga comigo, julgaremos todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, se prepare para julgar esses dias. Se prepare, existiu uma informação que foi dada para nós. Não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. Não, a Bíblia diz julgue ou não julgue. A questão é de como a gente julga. Mas a Bíblia vai nos ensinar, julgue todas as coisas e retém o que é bom. Tem gente falando, não suporto ouvir, eu não suporto não sei o quê. Meu irmão, ouça. Se o conteúdo for ruim, não ouça mais. Mas a gente faz um pré-julgamento, muitas vezes antes de saber conteúdo. Antes de perceber e saber informar e ter a clareza de fatos. Então deixa eu continuar aqui para a gente encerrar. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Já passei do meu tempo.
Meu irmão, essa frase, cancelando o escrito de dívida que nos é contrária, ela faz referência a uma condenação que o pecado traz sobre nós. No Antigo Testamento, os judeus não gostam de falar assim, né, Alexandre? Eles falam o quê? Na Bíblia hebraica. No outro dia, inclusive, falei uma besteira aqui que eu estava correndo, que eu falei na Torá. A Torá são só os 5 primeiros livros, ok? Isso é a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro em hebraico, ali estão os cânticos, ali estão os livros poéticos, ali estão os profetas. Isso é a Bíblia hebraica, né? Eles não gostam muito de lidar com a questão do Antigo Testamento. Para eles é um testamento. E aí o que acontece? Mas olha aqui, ó, faz referência ao quê? A um escrito de dívida que nos era contrário. Uma condenação que o pecado estava sobre nós. Eu voltei a repetir aqui. Então, no Antigo Testamento, a dívida era representada por um documento escrito que servia como prova de obrigação a ser paga. Sabe algumas coisas que você escreve, faz no cartório, e aquilo fica o quê? Uma dívida escrita. Se você não paga, o que acontece? Você vai pagar de alguma forma. Ou com algum bem, ou com alguma circunstância que vai levar você a um dano. Então existia uma dívida que nos era contrária. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Cristo, através da sua morte na cruz, cancelou o escrito. Diga, cancelou. Foi lá no Serasa espiritual da sua vida. Foi lá no SPC, foi lá no seu CPF, foi lá no seu CNPJ, fez uma repulsa, repeliu. Ele está repelindo toda a condenação, recusando toda a maldição que nos era contrária, destruindo o poder do pecado sobre nós. O que Cristo estava fazendo? Eu recuso. Esse filho estava separado, ele estava como ovelha desgarrada que não tinha pastor, mas o pastor verdadeiro, ele dá a sua vida para depois a reassumir. Foi o que João 10 está escrito. Ninguém tira, ele falou, ninguém tira de mim, eu espontaneamente a dou. Meu irmão, não foi nada que fez Jesus se entregar, a não ser o amor dele para com Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Você não é o alvo final. O alvo final disso tudo era Cristo. Convergia tudo nele. Jesus é a porta de entrada e a porta de saída. Por isso que nós vivemos um evangelho egocêntrico. Porque as nossas canções falam muito mais de nós do que dele. Nossas ministrações falam muito mais de nós, do nosso sucesso, da nossa, da nossa prosperidade. Olha, eu mostro Deus para você. E daí? Tem um monte de gente rica, poderosa e que também está mostrando. Agora eu duvido eles terem a paz que nós temos, que não dá com dinheiro, não dá com fama, que não dá com sucesso. E pelo contrário, às vezes debaixo de uma pressão, de uma guerra, essa paz está sobre nós. Ninguém fabrica esse negócio, irmão. Existe uma canção antiga que dizia: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. E você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Tá ouvindo ontem? O Saulo estava ouvindo ontem. Vencedores por Cristo. Já foi gravado por alguns artistas gospel. Cancelou o escrito. Ele fez uma repulsa, repelindo toda a condenação. Por isso, Romanos capítulo 8, 1, verso diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga nenhuma. Verso 15, despojando os principados e potestades publicamente. Eu falei que ia falar em meia hora, já tem vai fazer 45 minutos.
E despojando os principados e potestades publicamente, os expôs dos desprezos, triunfando neles Meu irmão, o lugar onde seria o lugar da maldição, também agora é o lugar da o quê? Transformação. O lugar o quê? Do triunfo. Ele triunfou aonde, irmão? Olha que ridículo. O lugar da cruz é de maldição. E foi nesse lugar que existe o maior triunfo que existe em toda a história da humanidade. Despojando os principados, poderes, forças, maldade. Eles todos foram publicamente, diga publicamente. Meu irmão, o que você publica é o que se torna claro. Crente, escuta o que eu vou falar para você. Seja um crente que publica a tua vitória. Um crente que publica aquilo que Jesus já fez. Ah, o diabo fala, você não presta. E você diz, é mesmo. Eu me senti hoje assim, tão para baixo. Você está tão para baixo porque você não foi para cima. Porque toda vez que você for para cima, você nunca vai estar para baixo. A sua cabeça não foi feita para estar para baixo. Colossenses capítulo 3, diz pensar nas coisas que são do alto. Eu faço isso, você faz isso, faz. O que eu não posso é permanecer aí, irmão. Porque ele já reteve, mas ele também já repulsou de nós toda essa praga, desgraça, sei lá qual o nome que você vai dar, irmão. A cruz sempre foi um símbolo de vergonha e fracasso, maldição. Agora vai se tornar o palco da vitória de Cristo. Ah, meu irmão, sobre todo o mal, sobre todas as trevas, Cristo humilhou publicamente o diabo, expondo sua impotência, derrotando suas forças através do seu próprio sacrifício. Assim como botavam, isso não vem nem dos romanos, mas eles punham publicamente, botava todo mundo na cruz. Não foi assim que Jesus foi preso entre dois ladrões? Exposto, ridicularizado. Aê! Lembra dos soldados? Bateram. Aê, se tu és o Cristo mesmo, levanta, sai daí agora. O céu se fechou, meu irmão. 3 horas da tarde, tudo ficou negro. Rapidamente, o soldado falou, eita é minha forma poética de falar. O nordestino que estava lá perto da cruz, sabe, meu irmão, fechou tudo. Ele foi verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Meu irmão, as trevas, elas falam, confessam sobre Deus. Imagina eu e você como filho, irmão. Abra sua boca e publique que o diabo é um derrotado, que ele é um vencido, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para de se importar com o que você está sentindo, é o que você está pronto no seu espírito. Se você se comportar como, se você liberar a palavra, se você colocar a sua linguagem de inconformidade com aquilo que Cristo já fez, daqui a pouco você está sentindo exatamente como Ele fez. Fique de pé, por favor. Ele expõe, ele humilha publicamente, todos viram. Diga, todos viram. É lógico que isso é uma hipérbole, porque nem todo mundo estava lá. Mas assim, isso foi contado, isso foi falado. Tanto é que eles pagaram pessoas, porque depois que Jesus ressuscitou, eles falaram assim, paga e começa a contar para um monte de gente. Conta para um monte de gente que roubaram o corpo dele. Meu irmão, nós vivemos num sistema caído. Quando existem algumas pessoas que se levantam para fazer alguma coisa, se levantam mentiras, se levantam injustiças. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso já foi exposto publicamente. Está tudo claro, diante do reino dos celestiais espiritual. O diabo, ele já foi exposto, sua impotência, ele foi derrotado, suas forças através do próprio sacrifício de Cristo. Então fique só com uma coisa, se você puder, hoje, nessa manhã. Olha aqui comigo, diga comigo, retenção. Tudo foi retido na cruz da sua maldição, da sua casa, da sua família. Eu vim disso. Jesus levou sobre si. E em Colossenses capítulo 2, como nós acabamos de ler aqui, o que ele faz? Agora ele vai repelir essas coisas que estavam no nosso contrato, na nossa dívida. Ele rasga, ele cancela, ele publica. E ele não publica só o cancelamento dos nossos erros. Ele publica agora a derrota e a força da potência das trevas sobre a minha vida e a sua vida. Pai, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por Jesus.
nosso Salvador. Obrigado pelo sacrifício, Cordeiro. Nós dizemos a Ti, nós recebemos esse presente, nós recebemos essa graça maravilhosa, essa doação que o Senhor fez para assumir o meu lugar, o lugar dos meus irmãos. Nós recebemos, e mais do que recebemos, hoje nós queremos fazer com que esse contrato da nova vida em Cristo, da nova aliança em Cristo, se torne uma verdade, tanto para nós, quanto para nossa casa, para quanto aqueles que nos rodeiam. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se assente um pouquinho, por favor.